Congelamento de verduras e legumes é uma boa alternativa para guardar esses alimentos por mais tempo e manter seus nutrientes. Quando congelados corretamente, os legumes duram em média de 6 meses, e os temperos como alho e cebola, 1 mês. Congelar os legumes é útil para aproveitar as sobras ou os vegetais da época, além de facilitar o preparo de saladas e de refeições rápidas. Então hoje iremos ver como congelar legumes e verduras para não perder os nutrientes. Alguns exemplos de legumes que podem ser congelados são cenoura, brócolis, beterraba e pimentão. Tipos de congelamento e formas de consumo. O tipo de congelamento é específico para cada legume, pois alguns precisam ser congelados crus, enquanto outros precisam ser cozidos ou escaldados. Da mesma forma, após o descongelamento, alguns vegetais só podem utilizados cozidos ou refogados. Assim, a tabela a seguir indica o modo de preparo de alguns vegetais para o congelamento e como eles podem ser utilizados depois de descongelar. Como preparar os legumes para congelar? Para congelar os legumes é preciso comprar legumes de boa qualidade e frescos, retirar as cascas não comestíveis, lavar bem os legumes, eliminando qualquer sujeira que seja visível, cortar os legumes da maneira que preferir para utilizá-los depois, por exemplo em cubos ou em rodelas. No caso do legume ter alguma parte machucada, é importante tirá-la antes de congelar. O que fazer para poder manter os legumes congelados por mais tempo? Após o preparo dos legumes, é necessário escaldar e depois dar um choque térmico para que eles não estraguem e para que a cor e os nutrientes se mantenham durante o tempo de congelamento. Esse procedimento também chamado de branqueamento, e para fazê-lo deve-se colocar os legumes por cerca de 30 segundos a 2 minutos em água fervendo. Retirar os legumes da água e colocá-los em uma bacia com água e gelo. Secar os legumes em um pano limpo. Congelar os legumes ainda com excesso de água irá deixá-los com uma textura mais mole após o descongelamento. Como armazenar? Os legumes podem ser embalados em sacos de congelamento ou em recipiente de plástico ou vidro com tampa. Nessa etapa, é preciso tomar os seguintes cuidados. Embalar apenas a quantidade que será utilizada depois, pois os legumes grudam um no outro durante o congelamento. Retirar todo o ar do saco de congelamento e fechar bem. Se congelar em depósitos, deve tampá-los bem para que o cheiro dos legumes não passe para outros alimentos do congelador. Os vegetais congelados acumulam água e não ficam mais crocantes como quando estão frescos, por isso o ideal é que sua utilização seja em preparações cozidas ou assadas. Como congelar temperos e ervas? O processo de congelar as verduras utilizadas como temperos, como cebola, alho, manjericão e alecrim, inclui lavar, cortar e secar bem antes de embalar para o congelamento, não precisando da etapa de choque térmico. É importante destacar que o processo de secagem dos temperos deve ser muito bem feito, pois congelar as ervas ainda úmidas fará com que elas não fiquem com uma boa aparência após o congelamento. Outra forma de congelar as ervas é colocá-las em formas de gelo e completar com água ou azeite, retirando os cubinhos de acordo com a necessidade de uso. Como descongelar os alimentos? Os legumes devem ser descongelados antes de serem utilizados, e a melhor forma para fazer o descongelamento é colocá-los na geladeira um dia antes do uso. Se quiser fazer um descongelamento mais rápido, coloque o saquinho de legumes em água fria. Os temperos em forma de folhas, como manjericão e salsa,
podem ser adicionados triturados ainda congelados, apertando o saquinho onde foram guardados. Eles também podem ser adicionados diretamente em preparações com água, como sopa e feijão, mas a cebola e o alho, por exemplo, precisam ser descongelados antes do uso. Então, você gostou do vídeo? Não esquece de deixar aquele like e de se inscrever no canal.